Nosso Padre Leandro, Padre Renato, Frei Ronaldo, meu querido irmão pelo Ministério de Serviço da Igreja, Diácono Francisco. Quero também cumprimentar os queridos devotos de São José, os irmãos que ao longo desses anos todos estão construindo essa paróquia de São José. Enfim, vocês que vieram participar conosco desse momento tão bonito, tão sublime para a história desta paróquia. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, todas as vezes que vejo algo relacionado à Virgem Maria, a São José e a Jesus, na sua infância e na sua adolescência, eu sempre fico impressionado com o projeto de Deus. Nós temos projetos grandiosos, naturalmente, para a nossa vida, muitas vezes, ou então para a vida daqueles que nós amamos. Mas a audácia dos projetos de Deus se dá sempre pela simplicidade. Deus é bom, Deus é misericordioso, e ao contrário de nós que complicamos muitas vezes as coisas, Deus está sempre pronto para realizar seu projeto da forma o mais simples possível. Não é à toa que quando quis enviar o seu Filho ao mundo, Deus o envia para o seio de uma família. A história de José e de Maria vocês já conhecem bastante, não preciso aqui repeti-la, mas o que é certo é que o Pai dá para Jesus uma família, e ali se constitui uma igreja doméstica. Palavra bonita, que gosto muito e que os antigos já falavam, ou seja, toda casa devia ser uma igreja doméstica. Toda casa, toda família é uma igreja doméstica. E, portanto, quando nós temos consciência de que Deus está presente em nosso meio, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, que aquele que é o Senhor prometeu está conosco, principalmente no âmbito familiar, quando nós e outros fazemos aquilo que nós chamamos família, estamos reunidos em seu nome, Ele está em nosso meio. E quando Jesus está em nosso meio, ali se dá a ação do Espírito Santo, para que nós possamos realizar bem, a começar pela nossa família, esse grande projeto que Ele deseja para todos nós, simples, que comece a nossa casa. Portanto, tudo começou na casa daquele homem e daquela mulher, na casa daquele operário. E é bonito perceber que São José se torna um verdadeiro patriarca, como foi Abraão. A leitura que nós ouvimos, aqui proclamada, nos fala exatamente que a fé desse homem levou toda uma nação a voltar o seu coração para o único Senhor. Cada um no âmbito de sua família, e depois numa grande família fazendo o povo de Israel, todos eles acreditaram no projeto que Abraão havia recebido de Deus. E por abrirem o seu coração para esse projeto tão simples e maravilhoso, que era um projeto de adoração, ou seja, abandonar os ídolos, abandonar as mentiras, abandonar aquilo que não constrói o coração de pessoa alguma, deixar de lado tudo aquilo que há de ruim, para que através do bem, através da paz, através da justiça, um povo pudesse ser constituído. E foi exatamente isso que Jesus fez no seio daquela família. 30 anos, vivendo particularmente com seu pai e sua mãe. 30 anos aprendendo de José e de Maria o que era ser homem, porque Deus ele sempre foi. 30 anos vivendo a alegria daquela igreja, se preparando para depois constituir a sua igreja, que haveria de permanecer para sempre, e o poder das trevas jamais seria capaz de vencê-la. E tudo começa através de um lar, onde reina o amor, onde reina o equilíbrio, onde reina a união entre as partes, onde os pais devem naturalmente educar os filhos, não apenas para uma profissão ou para o mundo, mas educá-los para Deus. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, quando a gente se constitui em família, nós queremos que outras pessoas façam parte da nossa existência e da nossa família. Não é à toa que ao longo da história do cristianismo
famílias, homens e mulheres se uniram para que a beleza que viviam dentro de seus lares, dentro do coração de cada um, pudesse chegar a todos. E assim, através da orientação dos pastores da igreja, foram constituídas as paróquias, que não são outra coisa senão famílias reunidas para o grande louvor de Deus, corações reunidos para que nunca falte, não apenas para nós, mas também para os outros, o pão que nos dá vida, a bênção que recebemos através do sacerdote presente, o perdão recebido através do sacramento da reconciliação, a continuidade da história do cristianismo por meio de novos cristãos que são batizados nessa paróquia, e até mesmo quando todo o coração se une, por mais que nós não sejamos capazes de conhecer a todos, para chorar por aqueles que nos fizeram bem e que partiram para Deus. Ora, assim se constituiu essa paróquia de São José do Itamaraty. Aqui, há 50 anos atrás, há exatos, na verdade 49, né? Vamos celebrar os 50 anos em 2019, estamos numa grande caminhada para esse jubileu. Aqui houve o sonho de se constituir em um bairro operário uma igreja em homenagem a um operário. É interessante que um dos sacerdotes, né, que foi pároco da nossa catedral, ele disse o seguinte: não existe nada mais importante que nós possamos fazer do que homenagear em um bairro operário a um operário. E não existia um operário mais responsável naquilo que estava fazendo para que não faltasse à mesa de sua casa o alimento que haveria de nutrir o corpo de Jesus do que o operário José. São José, um carpinteiro. Por isso é que nesse bairro foi constituída, não é, uma igreja e depois uma paróquia em homenagem a São José, para, lembrando desse homem que tanto serviu a Jesus Cristo, se pudessem recordar das famílias, dos homens e das mulheres que aqui nesse bairro trabalhava com dignidade a cada dia nas mais diferentes fábricas para sustentar os seus filhos. E assim, São José, esse homem admirável, verdadeiro patriarca, amigo das famílias, exemplar, porque também ele ajudou na formação de Jesus, se tornou padroeiro de toda essa comunidade. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, nós poderíamos recordar o nome de tantas pessoas que por aqui passaram, né? Todos os párocos, para mim seria quase impossível. Temos os mais próximos, como, por exemplo, o Padre Francisco, tantos outros, né? Padre Denilson, por exemplo, né? Aqui nós temos o Padre Leandro, o Padre Renato passou por aqui. 3 semanas somente, né? Mas nós consideramos pároco só por 3 semanas, né? Passou por aqui, né? Frei Ronaldo também passou por aqui trabalhando, né? Agora quero recordar a presença dos nossos irmãos franciscanos, porque eles, né, começaram a constituição, né, daquilo que nós depois veríamos como comunidade já constituída e paróquia, principalmente através daquela figura de um frade que depois se tornou, né, sacerdote, depois se tornou bispo, depois se tornou cardeal, que é Dom Paulo Evaristo Arnes, que passou aqui. Certamente os mais antigos se lembram da presença de Dom Paulo Evaristo Arnes aqui nessa comunidade. O que é certo é que esses irmãos pastores souberam unir a comunidade para que o bem chegasse a todos. Quando nós queremos constituir uma comunidade, nós não queremos apenas uma igreja, nem tampouco um prédio bonito para convencer a nós que valeu a pena aquela grande construção. O que nós desejamos é que dentro desse prédio os homens e as mulheres se constituam como comunidade, que eles sejam capazes de unir os corações, que eles sejam capazes juntos de rezar pela continuidade da oração que trazem de sua casa, do coração que lá foi capaz de amar e que também demonstra ali na igreja esse mesmo coração orante e que é capaz de amar. Eles querem e devem se nutrir do pão da vida para que sejam capazes de enxergar naqueles que não têm pão sobre a sua mesa a possibilidade de ali enxergar Jesus Cristo e não apenas de dar o pão diário àqueles que necessitam, mas também de convidá-los a participar conosco da mesa eucarística.
a graça que nós recebemos pelo perdão dentro da igreja, pelos corações ajoelhar, pelos joelhos, né? Por aquilo que nós nos dobramos diante daquele que é o Senhor, é o perdão que também nós devemos manifestar àqueles que estão ao nosso lado. Portanto, uma comunidade, uma paróquia foi feita para uma profunda vida de oração, para uma profunda vida de comunhão, para olhar e não se dispersar sempre para o mesmo horizonte, e o horizonte de nossa vida é Jesus Cristo. Uma comunidade só tem sentido de existir, e essa é a beleza de uma comunidade, quando ela é orante, quando ela é contemplativa, quando ela é capaz de viver a cada dia, não a fantasia daquilo que nós chamamos de igreja, mas viver, né, na sua própria vida, a igreja que todos nós somos, pedras vivas que constituem a igreja de Jesus Cristo. Tudo pode passar, mas o nosso amor não pode passar. Tudo pode ser destruído ou talvez até modificado, mas o que não pode ser modificado dentro de nós é o desejo que é o da fonte de continuar amando a Deus, de continuar por causa de Deus fazendo o bem, caminhando para o Senhor, salvando a vida daqueles que estão ao nosso lado, mas ao mesmo tempo contribuindo para que a salvação chegue a todos. Por isso é que essa comunidade foi constituída. Por isso é que nós estamos aqui unidos, recordando aqueles que nos antecederam. E meus irmãos e minhas irmãs, não nos esqueçamos. Eis o ponto principal da nossa vida: amar a Deus, adorá-lo, voltar todo o nosso coração para Ele, ter um pé na terra, mas o coração no céu, e principalmente pelo exemplo daqueles que nos antecederam. No grande passado, Abraão; no passado, São José, a Virgem Maria, não é? E no tempo presente, aqueles que constituíram beleza para nós, né? Recordando toda essa história, continuar essa caminhada, nos levantando depois das grandes quedas, né? Tendo a capacidade de não desistir ao longo do caminho, frente a tantas dificuldades que nós enfrentamos, né? Ter a capacidade também de agradecer a Deus pela história desse bairro, um bairro missionário de homens trabalhadores, mulheres trabalhadoras, que educaram suas famílias pela fé, mas também com o suor do seu rosto, e que nos deram, né, dos patrimônios o maior, que é o patrimônio da fé. Portanto, que cada um de nós seja exatamente os continuadores, né? Cada um seja o continuador dessa história tão bonita que foi aqui sedimentada, e que nenhum de nós esqueça dos grandes labores dessa figura fundamental que foi São José, homem exemplar, que foi colocado aqui para que seja para nós a imagem daquele que um dia acolheu Jesus Cristo, o serviu e nos braços do Senhor morreu. E da mesma forma nós devemos constituir a nossa vida, acolher Jesus Cristo pela graça que temos de sermos batizados, de sermos cristãos, de vivermos com Ele, não é? Alimentarmos Jesus Cristo, que para nós hoje se torna visível através dos que necessitam da nossa vida. Assim também nós nutrimos Jesus Cristo, não é? Jamais abandonarmos e jamais tirarmos Jesus Cristo dos nossos lares, porque esse ponto é fundamental para nós, como fez São José, e ter a graça de um dia, não é? A exemplo também do grande santo, morrer nos braços do Senhor para gozar eternamente da vida eterna. Que esse seja o nosso projeto, que essa seja a nossa alegria, e que a abertura dessa grande festa nos encaminhe a cada vez mais a realizarmos o projeto que Deus deseja para o nosso coração e para a nossa vida. Sermos verdadeiramente comunidade, sermos verdadeiramente paróquia, sermos verdadeiramente, como ele um dia foi, filhos de São José, e como grande patriarca, caminharmos eternamente para o coração daquele que é o único Senhor, pela força do Espírito Santo. Afinal de contas, aqui foi semeado o nome de Deus. Aqui nós colhemos em nossa vida o que Jesus Cristo nos ensina por meio de sua palavra, e daqui caminharemos para a salvação eterna que se dá pela misericórdia daquele que é o único Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, para concluir, já que nós estamos num bairro operário, eu gostaria de contar uma historinha para vocês, que fala sobre a grandiosidade daqueles, não é? Que nas mais diferentes profissões conseguem chegar lá,
e também daqueles que muitas vezes querem muita coisa, não é? Se a história não for muito boa, eu peço perdão. Eu ia contar umas, mas como eu vi que tem muita gente que já conhece a história que eu ia contar, eu vou contar, portanto, essa. Peço perdão pela história que eu vou contar, não me entendam mal, certo? Mas é a que me veio agora na cabeça, vocês me entendem e sabem como é que eu sou, né? Pois bem, existia um garoto chamado Torresminho. Torresminho era horrível, porque Torresminho era preguiçoso, em casa não fazia nada do que a mãe dizia. Torresminho desobedecia a todas as pessoas, jogava inclusive pedra na casa dos vizinhos. Torresminho nunca tomava banho direito. Torresminho deixava sempre o cabelo desgrenhado, né? Enfim, Torresminho era terrível. Torresminho não apenas fazia a sua mãe sofrer, mas Torresminho também, dentro, não é, da escola, era horrível. A professora tentava de tudo para aquele menino se comportar e nada. Tentava de tudo para aquele menino melhorar e nada. Torresminho dava tanto trabalho àquela própria professora que a mãe, tão envergonhada, resolveu tirar Torresminho do colégio. Pois bem, os anos passaram. 30 anos depois, a professora se aposentou, não é? E teve um problema no coração e foi internada lá no Alcides Carneiro. Pois bem, ela internada lá no Alcides Carneiro, né? De repente, ela foi submetida, né, a uma cirurgia, né? Ela naturalmente passou por mecanismos, né? E ela não quis ser o médico que ia operá-la. Mas finalmente o médico, né, que a operou foi visitá-la, né, depois que ela acordou naquele dia, no dia da cirurgia, né? Pois bem, quando ela acordou, entrou um rapaz na sala onde estava aquela senhora, que era aquela professora, né? Torresminho deu tanto trabalho, né? Já estava com o coração operado. E o rapaz entrou. E quando ele entrou, ela ficou admirada. Era um rapaz muito bonito. Era um rapaz que tinha se tornado alto. Era um rapaz com o cabelo totalmente, não é, arrumado, até com gel. Era um rapaz com a barba perfeita, feita, não é? Era um médico realmente extraordinário e que fez a grande cirurgia daquela senhora. E aquela mulher olhou para aquele homem com todo espanto e com toda alegria. Mas, quando ela estava contemplando para aquele rapaz, ela olhou para o lado e olhou para o médico, aquele homem, e disse assim: Torresminho, não! Torresminho, não! E morreu diante do médico. E o médico ficou desesperado, olhou para a moça, mas como é que ela morreu assim? Porque afinal de contas a cirurgia foi um sucesso. Quando ele olhou para o lado, Torresminho, que era servente, entrou na sala, puxou a tomada e parou os aparelhos, né? Aquela mulher estava ligada. Vocês pensavam que Torresminho era um médico? Não. Torresminho não estudou, Torresminho não penteou o cabelo e, por não prestar atenção a nada, puxou a tomada que matou a mulher. O médico era outra pessoa, tá certo? Então a história é apenas para dizer para vocês, né? Não apenas que Torresminho faz mal para o coração, né? Porque a mulher sofreu pelo coração, mas para dizer para vocês que esse bairro não foi constituído por pessoas como Torresminho, mas por gente que trabalhou, gente que deu suor, gente que sofreu na mão de muitos patrões, mas gente não desistiu, foi até a aposentadoria, não dando apenas a inteligência, mas dando sangue. E esse povo que habitou nesse bairro aqui, esse povo formou bem também os seus filhos, e se tornaram bons cidadãos. Essa a graça daquele que consegue ir adiante realizando os projetos de Deus. Para os mais novos eu digo: estudem, Deus deseja que vocês se tornem bons cristãos e bons cidadãos. Para os mais velhos, perseverem ensinando aos mais novos aquilo que é divino, porque foi exatamente isso que São José ensinou.
mesmo na sua limitação a Jesus Cristo, aquele que é o ilimitado. Então, que essa graça se dê na vida de cada um de nós, e que nós possamos ser felizes ao celebrar aqui 50 anos de muito trabalho, de muita luta, mas fundamentalmente de muita fé, porque foi sobre essa égide que foi sedimentada essa paróquia, São José do Itamaraty.